Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conhecer melhor o projeto Mundo em Palavras 7 da Raiz Editora e também para conhecer a equipa que o concebeu. Vamos fazê-lo através de uma seleção de perguntas recolhidas nos últimos meses em escolas de todo o país, junto de centenas de professores, esperando assim respostas que possam clarificar todas as dúvidas. E vamos conhecer as professoras Ana Santiago e Sofia Paixão, autoras do projeto e ambas docentes de português no ensino básico e no secundário, e trabalham juntas a escrever manuais escolares desde 2010, com 7 projetos já publicados, e já não se vêm a trabalhar uma sem a outra. E dizem que este é o projeto que mais satisfação lhes deu conceber. Bem-vindas. Muito obrigada. Bem-vindas. Vamos então começar com as perguntas. Vamos. Muito obrigado. É isso. Então, a primeira pergunta chega-nos da Escola Básica 2-3 Pedro Jaque Magalhães, de Vila Franca de Xira, feita pela professora Aida Neto. E a pergunta é: que diferenças podemos esperar no projeto da Raiz Editora relativamente aos projetos P da mesma equipa? Bom, cabe-me a mim iniciar esta conversa e responder a esta pergunta da colega. Agradeço desde já esta possibilidade de falarmos um pouco sobre o mundo em palavras, no qual acreditamos muito. Estamos, de facto, convencidas de que é o melhor projeto que concebemos até agora, mas, voltando à pergunta da colega, os P's tiveram o seu tempo. Foi um manual concebido para um referencial diferente. Agora, passaram os anos, os nossos alunos, o nosso público-alvo também mudou, os professores também mudaram, os referenciais de ensino são outros. Então, o Mundo em Palavras é todo um projeto novo, claro, mantendo aquilo em que sempre acreditamos, as nossas convicções. Para agilizar o ensino do português, tendo em conta todas as alterações de referenciais, de programas, que, entretanto, surgiram, aquilo que pretendemos fazer foi uma viagem que dura um ano letivo. Se olharmos para o manual é uma viagem de longo curso, portanto, do princípio até ao fim, mas depois a sua estrutura, que é de facto muito intuitiva, o manual é muito fácil de utilizar, a sua estrutura guia-nos pelas unidades, que são uma espécie de viagens de médio curso, e depois, dentro de cada unidade, temos uma organização em percursos. O aluno vai sendo conduzido nas aprendizagens, nos vários domínios da disciplina, até chegar a um bom porto. Nesses percursos do manual, ele vai também ter um apoio para fazer uma viagem segura, que é o GPS, o Guia para Saber, que se encontra no final do manual. No fundo, aquilo que procurámos aqui foi juntar a experiência, ouvir os professores em relação à experiência de utilização dos P's e fazer um projeto diferente, mas rigoroso, coeso e coerente. Muito obrigado. Penso que fui suficientemente clara. Mais do que clara. Muito obrigado. Então, da Covilhã, do agrupamento de escolas Frei Heitor Pinto, recebemos uma pergunta da professora Filomena Ferrinho. De que forma pensaram a escolha dos textos para que sejam apelativos para os miúdos? Ora bem, sou eu agora a responder. Começo por agradecer a pergunta, porque é muito pertinente. De facto, a seleção textual é um aspecto fundamental num projeto escolar de português e naquela que é a sua peça central, que é o manual. Quando nos debruçámos sobre as listas que tínhamos à nossa disposição, quer das aprendizagens essenciais, quer do Plano Nacional de Leitura, a nossa escolha foi sempre orientada pelo critério da qualidade, da representatividade dos textos, mas também muito pela adequação. De facto, foi muito importante para nós olharmos para o texto no sentido de percebermos até que ponto é que aquele texto tem algo a comunicar de novo ao aluno, mas que também se adequa ao aluno que o vai receber. E nesse sentido, fizemos as nossas escolhas, escolhendo, passo a expressão, fizemos as nossas escolhas com base naquilo que são os universos de referência dos textos.
Por exemplo, nas narrativas tradicionais, a presença dos enigmas, dos mistérios, a presença do efeito surpresa. Sim. Nas outras narrativas, escolhemos textos em que as personagens, e muitas vezes o próprio narrador, têm a idade dos alunos que vão ler estes textos e em que se combinam as aventuras com as vivências mais cotidianas, o que vai ao encontro do imaginário e do próprio cotidiano dos alunos que têm estas idades. A par desta seleção em que as aventuras, esta ligação ao cotidiano, também alguma vertente humorística estão presentes, a par de tudo isto, nós acreditamos que as abordagens fazem diferença. E nesse sentido, quando concebemos os questionários sobre os textos, tivemos, em primeiro lugar, em mente os focos de interesse desses mesmos textos, ou seja, o que é que os textos têm de essencial para serem apropriados pelos alunos. Sim. E também muito a variedade dos formatos de exercícios, para dar algum dinamismo também às tarefas de leitura e, no fundo, permitir que o aluno se envolva mais na relação que queremos que ele estabeleça com os textos. Só mais um aspecto que me estou a lembrar agora e que também é muito importante para cativar os alunos nestas idades, a presença de ilustração de qualidade, quer a acompanhar os textos, quer nos próprios exercícios ao serviço das aprendizagens. Claro, muito importante, claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada. E a professora Helena Paulo, da Escola Básica 3/Secundária Luís Freitas Branco, em Oeiras, pergunta: a abordagem ao texto será também a inversa, ou seja, obrigando o aluno a refletir sobre o texto e a questioná-lo? Agradeço a pergunta da colega, é muito pertinente e gostaria de pegar nessa última parte. O questionamento dos textos está presente no manual em todos os seus percursos. Já há pouco falei das unidades, são 4 grandes unidades. Sim. E todas elas estão divididas em percursos que são pequenas viagens, as tais viagens de curta duração. Todos os percursos começam com um mapa de leitura. Nesse mapa de leitura, nós convocamos, portanto, antes da leitura dos textos, propriamente ditos, nós convocamos saberes de outras disciplinas, o conhecimento do mundo dos alunos, e sempre a partir de uma pergunta, o aluno vai entrar no texto à procura de uma resposta. O questionamento do texto começa logo no mapa de leitura. Depois, nos questionários de que a Sofia já falou, tivemos o cuidado de colocar sempre a possibilidade de um posicionamento, sempre que pertinente, e esse questionamento, questionar o texto, fazer-lhe perguntas, pensar para onde ele vai, para onde é que o texto nos pode levar, aparece também nos nossos percursos que organizam as nossas unidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Seguimos para a Escola Secundária de Cascais e a pergunta é da professora Vera Figueira. Como tornar a poesia mais próxima e mais perceptível para a realidade dos alunos do 7º ano sem baixar o grau de exigência? Muito obrigada também à colega pela questão colocada. É um desafio muito grande, até porque sabemos, a nossa experiência assim o diz, que as listas das aprendizagens essenciais não são propriamente fáceis de gerir. Fizemos a nossa seleção, naturalmente, com base naqueles critérios de que eu falava há pouco, a representatividade, a qualidade e, claro, voltamos sempre a este critério fundamental também, que é a adequação. E nessa nossa seleção, agora pensando mais concretamente nos textos poéticos, foi muito importante perceber que ligações é que conseguíamos estabelecer entre os textos e outras linguagens, nomeadamente a música, a pintura e também um lado criativo que queremos despertar nos alunos, através de propostas de escrita que são precisamente propostas que assentam em pressupostos da escrita criativa e que permitem recuperar os saberes que o aluno vai adquirindo no contacto com os textos poéticos ao longo da unidade do manual. E são propostas de escrita que, assim, permitem que o aluno recupere as temáticas dos textos, mas também alguns dos recursos usados nesses textos. Para isto, contribuem também, uma vez mais, os questionários de leitura,
indo ao encontro da pergunta da colega, julgo eu, será importante referir que há um equilíbrio entre os processos cognitivos de leitura que são convocados nos questionários do Mundo em Palavras, isto é válido para todos os questionários sobre todos os textos, e também, naturalmente, na poesia. Estão lá questões que convocam processos cognitivos de nível superior, nomeadamente tarefas de análise, e aqui fazem diferença, de facto, as abordagens, a forma como se torna simples para o aluno resolver uma pergunta que, à partida, convoca aspectos mais complexos. Claro que sim. E agora vamos a uma pergunta que é o meu tendão daqueles, ou pelo menos era, que era a gramática, que eu era péssimo aluno na gramática, péssimo. E esta pergunta tem que ver com isso. A pergunta é da professora Cristina Mendes, da Escola Básica 2 de 3, Dom Dinis de Odivelas, e ela pergunta que tipo de aposta foi feita relativamente à criação de mais exercícios gramaticais. Bom, a gramática, esse papão, é um papão. Esse bicho-papão. É verdade. A gramática, a par de todos os outros domínios, é uma das grandes apostas que fazemos neste projeto. E isto porquê? Porque sabemos que é um calcanhar daqueles para muitos alunos, e é um calcanhar daqueles porquê? Porque os alunos não sabem exatamente para quê. Porquê é que têm de aprender gramática? Temos aqui de cumprir variedíssimos objetivos em relação ao ensino da gramática. Em primeiro lugar, os alunos têm de aprender uma terminologia específica, porque todos têm de falar do mesmo quando falam, por exemplo, de um presente de um conjuntivo, do modo conjuntivo. Todos têm de usar a mesma terminologia, conhecê-la e, se chamados a isso, referi-la, identificá-la. Identificar em contexto determinadas estruturas gramaticais. Mas há outros objetivos do ensino da gramática, nomeadamente a reflexão sobre a língua, que procuramos criar sempre que pertinente e, sobretudo, associando essa reflexão sobre a língua a novos conhecimentos gramaticais, que no 7º ano são muitos, mobilizando conhecimentos de anos anteriores, porque os alunos já sabem gramática, têm de trazer esse saber para o 7º ano para progredirem nessas aprendizagens. Claro. E depois dessa reflexão sobre a língua, falta então o para quê? Para escrever melhor, para ler melhor, para ouvir melhor, para ser de facto um leitor, um escritor, digamos assim, e um ouvinte e um falante também com qualidade. Como é que isso se consegue? Mobilizando o conhecimento gramatical para tarefas específicas de escrita, de oralidade, de leitura ou educação literária, por exemplo. Por isto que acabei de dizer, naturalmente a gramática está presente em muitos momentos do manual. Ao longo das unidades, em cada percurso, ela é abordada. Fizemos uma seleção da progressão dos tópicos gramaticais a tratar. Eles vão sendo abordados ao longo dos percursos e vão sendo recuperados sempre que consideramos pertinente, quer em atividades de gramática, quer em atividades de outros domínios. Além disso, a gramática, para além dos percursos, a gramática está presente em exercícios de treino no GPS, que é um guia para saber do final do manual, de que aqui já falei, que orientará todas estas aprendizagens. A sistematização de todos os conteúdos gramaticais encontra-se nessa secção final do manual, e poderia aqui referir todos os outros momentos em que a gramática é chamada ou como domínio autónomo em estudo ou como domínio a mobilizar para a leitura e para a escrita e para a oralidade, por exemplo. Posso referir alguns, posso referir as questões-aula, um caderno que temos em que articulamos a leitura à gramática. Posso também referir o caderno de testes. A gramática, naturalmente, é objeto de avaliação aí, ou então também os momentos numa outra questão-aula de que gostamos particularmente, em que a gramática é mobilizada para a escrita criativa, mas não me vou alargar muito mais. Por isso, temos também
o caderno de atividades exclusivamente dedicado à gramática, ou sobretudo à gramática, sempre em contexto, sempre a partir de ou pequenas frases ou pequenos textos, e de facto pensamos que no final atingiremos o grande objetivo, que é conseguir melhores comunicadores. Sim, está muito bem presente. Não é? Muito presente. Muito obrigado. De Carnaxide, da Escola Básica da Escola Básica 3/secundária Camilo Castelo Branco, chega-nos a pergunta da professora Margarida Gomes. Quais as vantagens de organizar fichas informativas de conteúdos gramaticais ao longo do manual e não colocá-las no final como apêndice gramatical acrescidas de exercícios práticos? Bom, para pegar aí já numa resposta à questão da colega, que agradeço, fazia aqui a ponte com aquilo que a Ana acabou de referir. A gramática está muito presente no Mundo em Palavras porque a gramática tem um peso muito grande nas aprendizagens essenciais do 7º ano, na disciplina de português. E, se assim é preciso garantir as explicitações de que o aluno necessita para adquirir aqueles saberes e para poder depois, como disse a Ana, aplicá-los. A nossa primeira opção foi organizar as explicitações gramaticais no GPS de gramática, que são sempre seguidas por um conjunto de exercícios de treino, mas sempre que relevante, porque há conteúdos gramaticais que assim o exigem, integramos nos próprios questionários dos percursos breves explicitações que permitem ao aluno desbloquear, avançar na resolução dos exercícios de uma forma autónoma. Paralelamente, criámos também uma rubrica que achamos bastante apelativa, a que demos o nome de Mnemónica, que é isso mesmo, é um conjunto de sínteses de esquemas sobre aspectos essenciais que interessa reter e que são oferecidos ao aluno, uma espécie de dica que acompanha o trabalho gramatical. E assim organizamos as explicitações neste domínio no Mundo em Palavras. Muito bem. Dava jeito. Dava jeito eu ter tido isto há 30 anos. Muito obrigado. Tempo agora para uma pergunta da professora Carla Nave, do Grande Colégio Universal no Porto. E a pergunta é: que tipo de propostas de trabalho relativa à oralidade terá o projeto? Agradeço a pergunta também, agradeço à colega. Um abraço para o Porto, daqui, onde estamos neste momento. E a oralidade é uma das grandes apostas do Mundo em Palavras, porque o mundo é feito de palavras e as palavras também são ouvidas e ditas. Sim. Aliás, são sobretudo ouvidas e ditas no dia-a-dia. Claro que os textos escritos, os textos lidos vão ajudando a percorrer todo este mundo em palavras, mas a oralidade é uma das nossas apostas. E queria aqui aproveitar esta oportunidade para destacar as formas como a oralidade surge no projeto. Por um lado, temos muitos momentos de oralidade informal, mas regulada, promovendo o debate, promovendo a troca de ideias, promovendo a apresentação de pontos de vista a partir dos textos ou antecedendo a leitura dos textos. Por outro lado, temos momentos em que a oralidade é a rainha e o oral mais formal e preparado está presente, muito associado ao trabalho de projeto, de que ainda não falámos, penso eu, mas que é muito importante, o trabalho de projeto com outras disciplinas e não só, e nesses momentos, muitas vezes, apelamos a que o aluno faça uma apresentação oral ou uma reflexão sobre um determinado tema para o qual tem de se preparar. Há várias formas de ajudar o aluno. O nosso GPS, mais uma vez, é aqui convocado para ajudar o aluno a fazer esta preparação do oral mais formal, porque o GPS, pesquisar informação, por exemplo, ou o GPS sobre os géneros de produção, os géneros escolares de produção, quer sejam na escrita, quer sejam na oralidade, vão ajudar, no fundo, essas rubricas vão ajudar o aluno a preparar essa sua apresentação. Mas estamos a falar apenas de produção oral, mais informal e mais formal.
temos todo um mundo também por descobrir ao longo do manual, dedicado à compreensão do oral. Aqui a nossa aposta é muito clara, é muito evidente. Privilegiamos sempre os documentos autênticos. Foi uma pesquisa dura, longa, mas conseguimos ter textos de diferentes géneros, áudios de diferentes géneros, mais expositivos, mais narrativos, mais informativos, e colocar o aluno perante esse texto, ouvido, e depois solicitar-lhe várias operações cognitivas de complexidade diferente. A simples localização de informação, a inferência, a reflexão sobre aquilo que ouviu. Portanto, privilegiamos sem dúvida o documento autêntico. São pequenos áudios, 2, 3 minutos, nunca são muito longos, mas que permitem uma exploração muito interessante a partir daquilo que se ouve. Onde é que isso está ao longo dos percursos, de que já falámos, mas também numa secção, numa rubrica que se chama Escutar o Mundo, no final de todas as unidades e subunidades do manual, e também em todos os testes do caderno de testes. A componente de avaliação da compreensão do oral está presente também dessa forma. Já me alonguei um pouco, mas não. A oralidade, o peso da oralidade dá para e perceber. a importância justificam-no. Isso transparece. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora uma pergunta da professora Elsa André, da Escola Básica 2-3 Soeiro Pereira Gomes, de Vila Franca de Xira. Sendo a escrita um dos domínios do português em que os alunos têm aparentemente piores resultados e efetivamente muitas dificuldades, que propostas têm para o desenvolver em contexto de sala de aula, garantindo o feedback a todos os alunos? Muito obrigada. A escrita, a par da gramática, é uma das áreas críticas do português e, por isso mesmo, resolvemos conjugá-las em muitas oportunidades, em muitas situações. E conjugamos-las nas propostas de escrita breve, que por isso mesmo permitem um trabalho muito rotineiro na sala de aula, que entra muito naturalmente na rotina, precisamente, da sala de aula, e que permite o feedback a que a colega se refere nessa pergunta. Há sempre uma situação que é colocada ao aluno, que pode passar pela reescrita de um texto que já lhe é oferecido, ou pela composição de um texto completamente novo. Porquê é que lhe chamamos escrita breve? Porque é uma escrita de extensão curta, de facto. O que permite, por um lado, garantir a concisão, que também é um aspecto muito importante de que os alunos têm de se apropriar, mas garantir as propriedades de textualidade, nomeadamente princípios como o da coesão e da coerência textual. E este treino sistemático em sala de aula, que entra, como eu dizia há pouco, naturalmente na rotina dos exercícios da aula, na sequência que vem sendo trabalhada ao longo da aula, permite que o aluno vá experimentando a escrita. Porque sem esta experimentação contínua, temos muitas dúvidas de que, de facto, ele desenvolva as capacidades de escrita que todos desejamos. Claro que isto é um processo, e porque é um processo, vai sendo recuperado várias vezes ao longo do manual. Mas também, noutras peças, e numa muito em particular, o Palavras em Jogo, que é um livro que conjuga 3 domínios do português. Conjuga a leitura, a escrita e a gramática. E, mais uma vez, aqui entram alguns pressupostos da escrita criativa. Bom, a par destas propostas, claro que também está presente a escrita processual e estão naturalmente cumpridos todos os géneros textuais que figuram nas aprendizagens essenciais para o 7º ano. A apoiar este trabalho, o GPS Géneros Textuais, não posso deixar de o referir, que tem uma particularidade que nós consideramos muitíssimo interessante, que é o facto de incluir sempre um modelo de texto para o aluno, um exemplo em que ele pode apoiar-se e que, de facto, lhe dá autonomia e lhe permite, assim acreditamos, uma maior desenvoltura na escrita, que é o que se deseja. Claro. Muito obrigado. Seguimos então para a próxima pergunta, que vem de Leiria para a Escola Básica 2-3 de Dom Dinis, e pergunta o professor Rodrigo Pereira: tendo em conta as novas orientações sobre avaliação pedagógica, com destaque para a avaliação formativa, como abordam a questão das rúbricas de avaliação? Bom, a questão formativa está, de facto, na ordem do dia. Antes de mais, saudações cordiais para Leiria,
não podia deixar aqui de agradecer a questão colocada. A avaliação formativa, já aqui falámos, quer a Sofia, quer eu, de vários momentos em que ela é possível. Quer na resolução dos questionários dos percursos, em qualquer dos domínios, seja leitura, seja oralidade, seja educação literária, seja escrita. Portanto, o feedback imediato é possível, mas depois temos algumas rubricas muito dedicadas à avaliação e o caderno de testes de que já falei há pouco. No final mas essa será uma avaliação mais sumativa, ainda que a avaliação sumativa, no fundo, também é uma avaliação formativa, se a partir dos resultados o aluno conseguir depois perceber as suas dificuldades e usar esse retrato que a avaliação lhe dá, que o teste lhe dá, para melhorar as suas aprendizagens. De qualquer forma, pegando em momentos de avaliação pensados no manual, não posso deixar de referir o final de cada unidade ou subunidade, em que encontramos duas secções de que já falámos, de certa forma, duas questões-aula, uma questão-aula, escutar o mundo, em que a oralidade é posta à prova, uma outra questão-aula, dar a volta ao texto, em que a escrita vai ser utilizada com alguns constrangimentos gramaticais e não só, para que o aluno consiga, de facto, dar a volta ao texto, sempre a partir de um exemplo que lhe fornecemos, e chegamos à avaliação final de cada unidade e subunidade, que é a nossa passagem de nível. Nessa passagem de nível há um pequeno questionário que o aluno preenche para conseguir um relatório dos seus desempenhos. Além desse relatório dos seus desempenhos, ele consegue também consultar, porque lhe são fornecidas as páginas a que deverá recorrer para melhorar uma ou outra aprendizagem que ainda não está consolidada. Para além disto, o livro de testes, como dizia, e o caderno das questões-aula, são muitas, não me lembro, 28, cerca de 28 questões-aula com pontuações, com propostas de pontuação, que podem ser usadas em momentos de avaliação muito diversos, num bocadinho da aula, e o aluno consegue receber um feedback imediato. Não é? Muitas ferramentas. Exatamente. Muito obrigado. E da Escola Básica 2-3 das Olaias, de Lisboa, chega-nos a pergunta da professora Vitória Martins. Como pensam fazer refletir nos novos manuais a flexibilidade curricular e até a adaptação a diferentes contextos sociais? Bom, é uma pergunta difícil, porque, assim, sozinha, mas penso que quer a resposta da Sofia, quer tudo aquilo que já referimos, acaba por fornecer algumas pistas. A flexibilidade curricular está presente não só nos trabalhos de projeto, mas de forma muito evidente, nas propostas de articulação com outras disciplinas, com outros saberes disciplinares. Isso é muito evidente. O projeto de leitura, e aqui destacaria o projeto individual ou o projeto pessoal de leitura, em que a flexibilidade curricular é muito evidente porque o aluno vai definir o seu próprio percurso de leitor. Portanto, há aqui uma escolha pessoal das obras a ler no âmbito do projeto pessoal de leitura. Portanto, está muito ligado aos princípios do que é a flexibilidade curricular. Por outro lado, a diversidade de textos que propomos, que permite também que sejam feitas escolhas em função de interesses diversificados. Os professores podem optar por este ou por aquele texto, conversando com os alunos ou adaptando ao contexto de cada escola. Em relação à flexibilidade curricular, isto era importante. A diversidade de temáticas propostas ou sugeridas pelos textos, ou em relação às quais os textos acabam por ser importantes, motivarão certamente uma série de outras atividades pensadas na escola, mas muitas delas já estão propostas por nós, quer na banda do professor, nas sugestões, quer na publicação de que a Sofia falou, em que as apresentamos. Quanto à adaptação a contextos diversificados, há uma questão muito importante, e tudo isto se prende com o que é fundamental no ensino e nas escolas, que é: ninguém pode ser deixado para trás. Nós não podemos deixar alunos para trás. E, por isso, temos diferentes complexidades.
quer os textos, quer as nossas propostas de atividades, têm complexidades diferentes. Para que nenhum aluno fique para trás, é necessário garantir a passagem por atividades de localização de informação e depois, pouco a pouco, e com a nossa ajuda, espero eu, pela forma como construímos estes questionários, consigam chegar a atividades mais complexas, desde a inferência, passando para a reorganização de um texto ou até a sua apreciação crítica ou o seu posicionamento crítico em relação ao texto. É muito importante, na nossa perspectiva, esta ideia de que nenhum aluno pode ser deixado para trás e, no fundo, é isso que queremos fazer, que todos consigam atingir aqueles objetivos. Vamos modalizando, vamos complexificando ou aligeirando para que todos eles consigam, de facto, construir um património comum no final e que todos eles, no fim, consigam ser sabedores de tudo isto que é o queremos. Objetivo É o final, grande objetivo, claro. exatamente. E a última pergunta, que engloba todas as outras. Porquê é que os vossos colegas devem escolher este projeto? Começo eu? Posso começar eu? Claro. Bom, desde logo pela organização, pela facilidade de utilização, é um projeto muito coeso e muito coerente, pela possibilidade de ir trabalhando, sistematizando vários saberes e depois aprofundá-los um pouco mais à frente, pela seleção textual. Já falámos dela diversas vezes, gostamos muito destes textos e foram escolhidos muito a pensar nos alunos que os vão ler, para a tal construção de um património, mas também para o desenvolvimento pessoal, que a Sofia também falou, pela forma como abordamos os textos e todos os domínios implicados no português, desde a gramática, à escrita, à oralidade, à leitura e à educação literária. Tudo está interligado, é muito importante que se perceba isto, nada surge por acaso. A gramática que está naquele percurso não está lá por acaso, está lá porque é importante para o aluno conseguir ler melhor aquele texto ou conseguir produzir um texto escrito oral mais à frente. Sofia, queres continuar? Eu julgo que é possível fazer uma síntese. A questão da coerência, das nossas escolhas para este projeto, que permitem, de facto, que o aluno verdadeiramente escute o mundo, que possa falar sobre ele, que possa também exprimir sobre ele na escrita e que possa ler o mundo. E neste processo contribuir para o crescimento dos nossos alunos e torná-los, de facto, cidadãos em pleno, até de acordo com, naturalmente, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, claro. Sempre esta perspectiva da integração e da evolução deste crescimento. Sim, é sem dúvida um manual muito bem construído e que vai ajudar a construir, não é? Acreditamos que sim, e acreditamos também que todos os elementos que compõem este projeto, são facilitadores quer do trabalho do aluno, quer do trabalho do professor. Pensamos que esse é também um dos nossos objetivos, ver os alunos crescer e ajudar também a contribuir também para esse crescimento, ajudando também as pessoas a fazerem as suas escolhas. Claro. Muito obrigado às professoras Ana Santiago e Sofia Paixão pelos esclarecimentos. E este é o Mundo em Palavras 7 da Raiz Editora. Até à próxima.